Boa noite, amados irmãos, amada igreja. Tem uma saudação de Paulo que ele faz na carta a Timóteo. E ele menciona também em outras cartas, ele fala graça, misericórdia e paz. Na realidade, essa salvação, quando a gente fala graça e paz, graça, misericórdia e paz, é o que nós estamos desejando para a vida de quem está recebendo. Mas para isso a gente precisa compreender, porque a gente está dando não o que nós temos, não o que nós recebemos, mas aquilo que Deus concedeu, da sua graça maravilhosa, infinita, imensurável, tá? E a consciência e o entendimento dessa graça recebida é que faz com que nós desejemos isso para o nosso próximo. Misericórdia muito mais, porque a gente sabe que não sendo merecedor de nada, não sendo apto para conseguir qualquer coisa de Deus, Ele concede a sua misericórdia. A nós, pecadores, apesar de todos os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Ele concede essa misericórdia, mesmo antes da gente ter até consciência dela e compreendê-la. E a paz que nós precisamos ter com o nosso Deus. A paz, a reconciliação que Ele nos oferece, por sua graça e por causa da sua misericórdia. Para que a gente possa viver, andar e estar na sua presença. Não tem nada de mérito nosso, nada de coisa que eu possa fazer para alcançar isso. Eu sou alcançado por isso. Essa consciência e esse desejo, esse entendimento e o crer nisso é que faz com que nós possamos desejar isso para o próximo, sem restrição, sem limitação, sem regras, sem imposição a qualquer pessoa que seja. Que cada um possa ter a consciência dessa graça, dessa misericórdia e desfrutar dessa paz com Deus, sem peso. Sem aquele desejo de querer fazer alguma coisa para Deus, mas receber isso e viver isso na plenitude daquilo que Ele tem para nós. Vamos compreender tudo? Provavelmente não. Mas à medida que a gente caminha nessa jornada, nós precisamos compreender mais dessa graça, compreender mais dessa misericórdia e dessa paz que recebemos. Para que o nosso serviço seja realizado não com o intuito e nem segundo o pensamento deste mundo, mas segundo essa mesma graça, expressando gratidão por tudo que Ele fez, não por querer merecimento, não por querer alcançar alguma coisa. Que a gente possa crescer nisso, crescer e buscar conhecer esse Deus na perspectiva que Ele quer que a gente conheça. Não segundo a nossa expectativa, não segundo os nossos desejos, mas segundo aquilo que a palavra de Deus revela sobre este Deus que nós não conhecemos e que precisamos conhecer. Amém? O tema de hoje fala justamente de dons e serviço, é o título do estudo da semana, e fala de diferentes, mas que são necessários. É sobre este aspecto que a gente vai abordar. E nós precisamos ter um entendimento claro o que significa isso para nós. E uma consciência daquilo que Deus está realizando. Gente, nas palavras anteriores nós falamos da promessa cumprida, presente, que está em nossas vidas. Que é justamente o quê? Que trata daquilo que Deus prometeu lá em Joel, o envio do Espírito Santo. E a gente vê essa realidade transformadora na vida dos discípulos justamente com o que acontece. Eles andaram 3 anos com Jesus, Jesus morreu, eles não lembraram de nenhuma das palavras que Jesus tinha falado sobre ressuscitar, mas Jesus ressuscitou e eles se alegraram com isso, andaram 40 dias com Jesus. No dia que Jesus está subindo, que Ele fala para que eles ficassem em Jerusalém,
que os discípulos falam para ele? Senhor, chegou o tempo do Senhor restaurar o reino de Israel, ou seja, eles estavam preocupados, pensando na perspectiva da restauração política de Israel, na libertação de Israel do domínio romano. Jesus vira para eles, essa preocupação, essa questão não é para vocês. Isso não é problema de vocês. Quando isso vai acontecer, não é problema de vocês. Mas aguardem para serem revestidos, fiquem em Jerusalém, para que vocês possam ser revestidos do Espírito. E assim vocês façam aquilo que é da minha vontade, porque é isso que ele fala, que vocês anunciem o Evangelho, ou seja, proclame o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala do novo reino, que fala de uma outra realidade espiritual que Ele nos chama para viver, uma realidade eterna. E para fazer isso, só em Jerusalém? Não, em Jerusalém, circunvizinhança, Samaria e até os confins da terra. E fazer isso na dependência do Espírito. E eles obedecem, ficam lá orando, 120, aí chega o dia de Pentecoste, eles recebem o poder do alto. Pedro faz uma pregação, traz uma palavra, que como pessoas letradas poderiam falar aquilo e daquela forma. É o que dizem. Alguns se alegram com aquilo que é falado. Outros olham com ceticismo aquilo, achando que eles estavam bêbados 9 horas da manhã. E assim é. E é assim, alguns vão receber, outros não. Mas e o nosso papel? Qual é o nosso papel nessa história? Jesus entregou uma missão, ele começou algo do plano de Deus e entregou à igreja a execução deste plano, que é esparramar o reino de Deus na terra. E a gente pensa, olha tudo isso e pensa, se olhamos com os olhos humanos, nós pensamos, parece que está dando tudo errado. Mas se a gente aprende a olhar com os olhos de Deus, a gente vê a graça de Deus operando, o amor de Deus operando, seus filhos se submetendo a Ele, buscando conhecer, crescer na graça, na compreensão, apesar de nós. Deus não está buscando pessoas perfeitas. E Ele nem tem plano da nossa perfeição nessa carne. Mas Ele busca pessoas comprometidas com o plano e o processo dEle. Que sejam fiéis. Que larguem aquilo que muitas vezes nós buscamos neste mundo. Abandone isso. Use do mundo. Mas que não tenha o coração nem um pouco preso às coisas desta vida. Nós vamos só entender o que temos que fazer como igreja, como família, como membros do corpo de Cristo, se nós aprendermos a crescer no conhecimento de Deus, buscar esse conhecimento, que se fundamenta na palavra, na oração e na comunhão. Entendendo que comunhão não é um momento de confraternização. Confraternização não tem nada a ver com comunhão. É um momento da comunhão. Mas só confraternização não nos conduz ao processo que Deus nos chama para viver, que vai além. Vai muito além daquilo que nós temos feito ou imaginado. Por isso a gente precisa compreender que o serviço que a gente tem que realizar se trata de uma oferta, mas é uma oferta de gratidão. Não para alcançar favor, não para obter qualquer coisa que seja. E principalmente, que quem me habilita, quem me capacita para o serviço a ser realizado é o Espírito, e Ele distribui esses dons segundo a sua vontade, conforme lhe apraz. E não é motivo de orgulho ou inveja, ou seja, porque eu não faço o que o outro está fazendo, eu não preciso ter inveja. Eu preciso entender o meu papel no corpo de Cristo e fazer com dedicação, com empenho. Por isso que a gente precisa fazer bem, de coração, com uma gratidão, porque nós não merecemos nada.
e fazemos parte, Ele nos chama para fazer parte de um processo que a gente precisa entender. Tem uma história que uma vez eu li, todos nós conhecemos o pregador famoso Billy Graham. Ele e o seu companheiro de jornada, tudo, que os dois trabalharam junto em todo o trabalho que fizeram. Eles ouviram a palavra, eles creram na palavra, eles se submeteram àquela palavra. Mas a pessoa responsável para que isso acontecesse, ninguém sabe quem é. Eles estavam no evento, que normalmente era muito comum a pregação em tendas, tudo, e eles chegaram para ouvir. Quando eles entraram, estava muito cheio. Eles iam desistir, estavam saindo já. Um diácono, responsável pelo serviço ali, correu atrás deles, chamou de volta e os colocou sentados. Foi quando eles entregaram as suas vidas a Jesus. Se não fosse essa pessoa, está entendendo a importância de compreender o serviço? Não foi o pregador que estava lá. Quem trouxe a palavra foi o pregador, mas quem foi responsável para que eles ouvissem foi uma pessoa que muitas vezes nós achamos que é um serviço de receber, de atender as pessoas, de assegurar que elas estão bem. Então, muitas vezes a gente não entende esse papel. E muitos outros papéis que tem dentro da igreja. A gente quer papel de destaque, a gente quer posição. Isso quer dizer o quê? Não entendemos ainda as funções do corpo, porque todas são importantes. Imagina se no nosso corpo todos quisessem aparecer, né? Todas as partes do nosso corpo quisessem aparecer. Seria complicado, né? Que bicho mais estranho que seria. Mas Deus faz as coisas segundo lhe apraz, segundo a sua vontade. E, tendo a consciência de que recebemos o Espírito, nós precisamos viver em comunidade, que é o texto que a gente conhece em Atos, que fala justamente como eles viviam, como compartilhavam, como dividiam a mesa, como ajudavam, como faziam ofertas voluntárias com alegria, sem pressão, sem obrigação. Eles entendiam o que eles precisavam fazer. E o que o Ari trouxe, que é importante, eu preciso conhecer e compreender o amor de Deus, porque eu só faço as coisas do reino de Deus na perspectiva que Deus quer, se eu entender o amor. Se eu não entender o amor de Deus, e se eu não fizer da minha vida, ou seja, meu alvo é conhecer esse amor e viver esse amor e expressar esse amor, e amor não é sentimento, tá? Não é eu gostar muito para poder fazer as coisas para as pessoas, porque isso é sentimento natural, isso é pensamento humano. O amor de Deus não olha nessa perspectiva e Ele nos chama para viver esse amor. Aí então a gente precisa entender. Nós somos chamados para revelar esse amor. E a vida comunitária, a vida de igreja, e o papel que a igreja tem no mundo só é possível se reconhecermos que tem que ser fundamentados no amor de Deus e na dependência do Espírito. E eu preciso compreender o meu papel neste processo. Crescer neste conhecimento para que eu faça com esmero, com zelo, com dedicação. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor, é Ele quem toca a obra. E muitas vezes, mesmo que a gente ache que as coisas não estão tão boas, nós precisamos aprender a olhar com os olhos de Deus, porque é Ele que está operando. Eu queria ler com vocês o texto dessa semana, que é 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 11. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria,
A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A um é dada o mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. E a outro, profecias. E a outro, discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. O que a gente precisa entender do texto? A diversidade que existe não é por acaso, é obra de Deus, é plano de Deus, é propósito de Deus. As diferenças, a maneira como cada um pensa, age, a capacitação que cada um recebeu, inclusive os dons que cada um tem. Essa diversidade é algo planejado por Deus. Então não existe na igreja a mínima possibilidade de haver uniformidade. Nem todos vão ser olho, nem todos vão ser cabeça, nem todos vão ser mão, nem todos vão ser pé. E tem aquelas partes íntimas do corpo, é a mesma coisa. Então a gente precisa entender, existe essa diversidade, e essa diversidade faz parte do plano de Deus. Quando eu não entendo essa variação desses dons, a gente precisa entender que isto pode gerar o quê? Pode gerar, se eu não entendo, se eu não compreendo o plano e o propósito de Deus, a inveja ou o orgulho. Porque por achar que eu estou fazendo alguma coisa no corpo que se destaca mais, acho que eu sou o bom ali, o bam, e não sou. Sou tão pecador quanto qualquer outro. E aquele outro que está ali fazendo um serviço, como aquele caso do diácono, achar que ele deveria estar lá pregando, ele queria estar lá pregando. Isso é inveja. Então, orgulho e inveja não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, se você acha que o que você deseja fazer é aquilo que você não está fazendo, mas o outro faz que dá destaque, isso é inveja. Isso é coisa de Deus? Não. Isso é coisa de pensamento natural. E se aquele que faz alguma coisa, que está fazendo alguma função no corpo, que é mais destacada, acha que aquilo é porque ele é bom, é orgulho. Não tem nada a ver com o reino de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Então, essas coisas é que não fazem parte do processo de Deus. Isto é pensamento natural, é imaturidade ou falta de conhecimento. Então, quando eu faço a comparação, o que ele gera? Ele vai gerar o quê? Um enfraquecimento. Por quê? Porque eu vou focar no ego. É aquelas admoestações que a gente lê na Bíblia que tem correções que Paulo traz para as igrejas, que traz na carta, por exemplo, no livro de Apocalipse, que João escrevendo, são todas decorrentes disso. Pensamento natural no meio da família de Deus, que não está no plano, nem no propósito, nem no querer de Deus. Por isso ele exorta, ele corrige, e muitas vezes corrige bem pesado. Por isso o que eu preciso entender. Se eu olho todos esses dons que existem, que são distribuídos pelo Espírito, Deus me direciona por meio do Espírito neste processo de desempenhar bem aquilo que Ele tem me concedido. Eu preciso fazer com afinco, eu preciso buscar maturidade, para que eu possa fazer com zelo, para que eu possa fazer com dedicação. Por isso que Paulo, quando ele escreve, ele fala que, olha, não consagre ninguém que seja um novo na fé. Isso não vai dar certo, e não dá certo. Quando a gente insiste em fazer essas coisas, sempre sai coisa errada. Mas é normal. A gente vai crescer neste processo também de aprender, de entender estas coisas. Por isso Deus nos chama para servir, mas para servir não é com o objetivo de exaltação de ninguém. É com o objetivo de cumprir o papel no corpo para a
edificação da igreja. Então Deus deu essa diversidade para que haja o crescimento. Então, se eu não estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu não estou sendo zeloso, não estou entendendo o meu papel, estou sendo imaturo e a igreja não está sendo edificada no processo. E as coisas não estão funcionando como é do plano de Deus. E Ele vai trabalhando cada vida para que possa entender isso. A minha omissão, certamente eu responderei por isso. Como eu faço a obra, como eu realizo, eu responderei por isso. Não vou perder a salvação por causa disso. É aquilo que Paulo escreve, olha, o que nós estamos construindo sobre o fundamento que é Cristo Jesus, se é pedra, se é ouro ou se é pau, fogo vai definir. Então eu preciso estar atento, vigilante, olhando aquilo que Deus está me chamando para que eu possa caminhar na direção que Ele me chama, para fazer segundo a sua vontade, com maturidade. Não é ativismo em termos religiosos, não é serviço, não é a coisa que eu tenho que fazer, não é nesta perspectiva, é na perspectiva de eu fazer, entendendo o que Deus me chama para fazer e fazer com zelo, com dedicação, com empenho. Não quer dizer que você vai talvez trabalhar menos do que o ativismo, não, mas você vai colher fruto daquilo que você está fazendo dentro daquilo que o plano tem. Quando eu faço como serviço, como ativismo religioso, uma fé vazia, ou seja, uma fé só religiosa de atividade, sem se transformar numa fé prática na minha vida, o que vai acontecer? Só canseira, só desânimo. Eu vou desistir da caminhada. E nós não somos chamados para isso, somos chamados para perseverar, crescer na graça, no conhecimento, no entendimento, para que o nosso serviço seja uma verdadeira oferta a Deus. E é isso que a gente precisa refletir. Eu não posso omitir, não fazer nada. Eu não posso fugir da minha responsabilidade. Eu não posso procrastinar se o Espírito está me perturbando, ou seja, me cutucando para que eu possa caminhar naquilo que Ele está me chamando, que é a vontade de Deus. Podemos fazer isso? Podemos. Isso é bom para nós? Não. É bom para o corpo? Não. Mas Deus vai resolver o problema? Ele vai resolver o problema. Se é você que tem que fazer aquilo que é o serviço que Ele quer que você faça, você pode ter certeza, você vai penar, mas você vai aprender e você vai fazer o serviço. É simples assim. Porque Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama, e Ele trabalha cada uma das nossas vidas. Quanto mais cabeça dura, mais difícil é o processo. Mas Ele não vai nos largar por causa disso. A gente só vai sofrer um pouquinho mais. Por isso a gente precisa entender, e o serviço que a gente tem como igreja, ela não se abrange só as atividades de quando nós nos reunimos. É um serviço que inclui a família, que inclui o emprego, o trabalho, que inclui a comunidade onde a gente está e inclui a família de fé. O que Deus tem nos dado é para servir tudo isso, para que o reino de Deus se torne visível neste mundo, para que a oração do Pai Nosso se torne uma realidade, para que a gente revele como povo de Deus, na diversidade, a unidade que somos chamados para expressar, para revelar Cristo e mostrar o amor de Deus. É isso que a gente precisa entender. Nós precisamos nos dobrar diante de Deus e não continuar numa vida medíocre segundo o pensamento deste mundo, achando que se trata da gente, achando que se trata de mim e dos meus interesses. Não é. E aprender a enxergar a graça de Deus operando através disto tudo que a gente possa estar passando e reconhecer essa graça, essa misericórdia, essa bondade de Deus sem qualquer merecimento. Agora, nós sabemos disso, nós conhecemos esse texto. Paulo discute, o problema da igreja de Corinto é um problema sério,
E justamente esta questão é por isso que ele trata, ele fala desses dons que são distribuídos, que é o Espírito quem determina, que essa diversidade ela existe, que Deus não busca uniformidade, mas essa unidade na diversidade, porque isso implica em compreendermos que dependemos do Espírito para realizar a obra que Ele nos chamou, que tem que ser realizado fundamentados no amor de Deus, para que o crescimento do corpo e o crescimento do reino seja efetivo. Por isso a gente precisa se comprometer pessoalmente com Deus e deixar de lado a nossa, muitas vezes, religiosidade vazia, que é essa fé religiosa. Eu vou lá, cumpri a minha obrigação, atendi aquela necessidade, aquele desejo que eu tenho de satisfazer o meu espiritual e está ok. Daqui uma semana que vem, ou daqui 15 dias, ou daqui um mês, eu vou lá na igreja de novo, ou vou em outra igreja, se não estão falando o que eu quero ouvir. Isso é possível? É. Paulo fala sobre isso. Paulo admoesta sobre isso. E ele fala desta questão. Mas o que a gente precisa entender é aquilo que está em Romanos 12, no versículo 1 e 2, que diz assim, Romanos 12, 1 e 2, que nós conhecemos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Fazer essa oferta, entregar-se a Deus para que a vontade dele se cumpra através da nossa vida, isso é aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Deus está nos corrigindo e nos chamando para fazer. Faça da tua vida uma oferta que agrada a Deus. O culto que Ele quer é esse culto. Ele não quer outro culto de vocês. Ele não quer o serviço de vocês pelo serviço. Ele quer este culto, que essa oferta de entrega seja realizada, para que, compreendendo a vontade dEle, possa se oferecer a realizar aquele que é o serviço como uma expressão de gratidão e de amor a Deus, em favor das pessoas, para que as pessoas possam conhecer a Deus, para que as pessoas possam ver Deus através das nossas vidas e não pessoas egoístas, orgulhosas, arrogantes, hipócritas, cheias de religiosidade, que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos chama para viver. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, depois de explicar justamente todo o Evangelho, a salvação, a redenção, a obra de Deus, na carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele fala isso. Deixem Deus transformar vocês pela renovação da mente. Através da palavra, através do conhecimento dessa palavra. Desejosos e ansiosos por conhecer esse Deus. E essa é a jornada que nós somos chamados. Mas a pergunta, eu quero isso? Ou eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo e do jeito que eu estou fazendo? Pense sobre isso. A minha fé, ela tem sido religiosa? Ou eu tenho sido conduzido a uma fé prática? Uma fé prática que revela o quê? Que revela a misericórdia de Deus, revela a bondade de Deus, revela o amor de Deus, que seja oferta voluntária em favor das pessoas, que faça como aquilo que estava acontecendo na igreja de Jerusalém, aonde aqueles que tinham abundância desfaziam de parte dos seus bens em favor da comunidade, para que não houvessem pessoas necessitadas. Isso é amor, isso é fé prática. Aqueles que se dedicaram ao serviço, que faziam, que ajudavam uns aos outros. Isso é fé prática. Aqueles que expressavam misericórdia, graça, isso é fé prática. Fora isso, só religiosidade. Isso não salva ninguém, tá? Por isso, qual é o foco do meu coração? Jeremias, escrevendo, diz assim, lá em Jeremias 17, do versículo 7 ao 10.
Jeremias 17, versículo 7 até o 10. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Esse texto de Jeremias fala justamente sobre esta questão. Tem andado segundo o coração natural? Ou seja, segundo a forma de pensar deste mundo? Estou preocupado só comigo mesmo? Estou preocupado só com os meus interesses? Tudo que eu tenho, a abundância que eu tenho é só para mim? Não exerço nenhum tipo de misericórdia, não revelo graça, não revelo bondade com as pessoas que precisam. Eu não estou falando de dar dízimo, de ajudar aqui não, porque isso aqui, você só dá dízimo, a gente chama de dízimo, mas para mim não é dízimo, isso é uma contribuição, você só dá isso quando você entende que isso aqui a gente está fazendo junto. Se não sair daqui, não tiver dinheiro para pagar e ir para outro lugar mais barato, a gente vai, sem crise nenhuma. Se não tem dinheiro para pagar lugar nenhum, a gente reúne em casa, sem problema nenhum. Mas eu ajudo as pessoas que estão passando necessidade. Eu falo assim, vai trabalhar preguiçoso. Ou o que eu tenho vivido e buscado é justamente andar segundo o coração recebido, o coração que revela o caráter de Cristo, que revela a natureza de Cristo, que expressa a carta viva que nós devemos ser. Por isso a gente precisa pensar, o que eu gosto de ouvir? O que me agrada? O que satisfaz? O que atende? Como muitos coaching falam o que a gente quer ouvir. E tem muitos pregadores coach que falam aquilo que as pessoas querem ouvir. É isso que eu quero ouvir? Ou eu quero ser confrontado com a palavra de Deus? Se eu busco ser confrontado com essa palavra, estou no lugar certo, estou fazendo o que precisa ser feito. Eu quero conhecer, compreender a vontade. Posso não concordar, tem problema? Nenhum, Deus vai trabalhando. É sementes que são lançadas que o Espírito vai movendo cada vida, me edificando, crescendo, amadurecendo, levando ao conhecimento e à compreensão. Por isso, tudo que eu faço, eu preciso pensar nessa perspectiva. Amém? Timóteo diz assim lá no capítulo 1, versículo 3 ao 7. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Isso é que dá origem aos falsos mestres, às apostasias, às heresias, aos sofismas, que a gente tanto percebe e vê nas canções, nas palavras que são ministradas, e muitas vezes eu não sou nem capaz de distinguir, porque nem a palavra eu conheço. Então eu sou enganado, mas eu sou enganado por quê? Porque eu estou completamente cego para aquilo que a palavra de Deus fala. Por isso a palavra nos admoesta, olha, ouça, mas julgue à luz da palavra, para que você caminhe no caminho da verdade, daquilo que Deus te chama para viver. Que a gente precisa entender que a apostasia é uma dura realidade. Ela existe, ela está aí, desde o início da igreja. Paulo escreve sobre isso também na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1 ao 5, quando ele fala, olha,
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O que a gente precisa entender? Tudo isso é uma realidade. Estou caindo nisto? Sou parte de um processo de negar exatamente aquilo que é o Evangelho, pela minha vida, pela maneira como eu vivo, pela hipocrisia religiosa que eu vivo, ou estou querendo de fato conhecer a Deus? Se eu quero, eu preciso começar pela palavra, pela oração e por uma vida de comunhão, onde, crescendo na graça, no conhecimento, você vai aprender e não se apostatar daquilo que seja o querer de Deus. Não vai cair em ensinos enganosos, nem ser levado de um lado para o outro por toda sorte de doutrinas que existem por aí, que a gente ouve o tempo todo. Por isso a gente precisa entender, primeiro, o serviço não faz sentido algum se não entendo a dependência do Espírito nem da graça, e se não fundamento a minha vida em conhecer a Deus para agir segundo o seu amor. Isso é fundamental. O serviço não vai fazer sentido nenhum se eu não conhecer, se eu não reconhecer a dependência e se eu não conhecer o amor de Deus. Vai ser somente uma forma de agir segundo o pensamento natural, onde eu busco a promoção, o sucesso, e não o sacrifício e nem a oferta. O serviço que Deus nos chama para realizar, ela é uma oferta de amor, pelo reconhecimento da graça, da misericórdia, da bondade de Deus e da paz que Ele nos oferece para a gente viver o seu reino neste mundo. O foco do serviço, ou seja, dos dons que nós recebemos e do serviço que temos que realizar, é um só: o crescimento espiritual, ser oferta de Deus em favor das pessoas. Não é outra coisa. Então não importa o que eu vou fazer, não importa o que Deus me chama para fazer, eu preciso fazer e fazer bem. Ser zeloso, dedicado, comprometido com Deus, para que eu possa ser o instrumento de Deus em favor das pessoas. O que Deus me deu, o que Ele concedeu, é para o crescimento da igreja, da família de Deus. Porque o Evangelho chegou até nós por causa de pessoas comprometidas com Deus, que muitas vezes abriram mão de muitas coisas para que a vontade de Deus pudesse ser cumprida através de nossas vidas. E a gente precisa olhar, somos instrumentos de Deus para a edificação da igreja. Não estamos aqui para agradar ninguém e nem satisfazer o ego de ninguém. Dons e serviços que recebemos não se trata de posição, de destaque e nem motivo para se orgulhar. Muito menos razão para inveja e nem para desejar o que o outro está fazendo. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a igreja precisa amadurecer, para que a gente possa cumprir o nosso papel neste mundo, como família, como povo de Deus. Amém?